Amém, glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel. Obrigada, irmão. Capítulo 23, versículo 11. Essa palavra, estava essa semana lendo ela e Deus falou fortemente comigo, muito forte, e eu creio que Ele vai falar com cada vida que está aqui nessa noite, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. O tema dessa mensagem é: defenda aquilo que Deus tem te dado. Amém? Você tem defendido aquilo que Deus tem te dado? Amém? Será? 2 Samuel 23, versículo 11. Eu que abri em Salmos aqui, irmãos. Deixa eu voltar lá pro... Desculpe. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: depois dele, Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra pequeno, cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és aquele que se levanta com Teu poder, Senhor. Assim como Samá se levantou, o Senhor se levanta a nosso favor. E agora, Pai, unge, Senhor, ó Deus, cada palavra que sair da minha boca, sejam palavras vindas do trono, do reino do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, transformar os nossos corações com a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que Tu estás neste lugar. Nós sabemos quem é o maior inimigo do louvor do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, aquele que se levanta contra a adoração. E nós queremos nessa noite declarar que apesar de tudo aquilo que temos vivido, tudo aquilo que o inimigo tem feito, nós nos levantamos agora e declaramos que o Senhor é a coisa mais importante que temos. O Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é louvado, o Senhor é digno de ser adorado, ó Pai. Por isso eu vou te convidar para ficar de pé. Amém? Quando o rei se apresenta, o que a gente faz? Fica de pé, não é verdade? Quando nós vamos adorar, nós ficamos de pé na presença do Senhor. E eu queria que você pudesse honrar o Senhor com alguma palavra. Isso também é culto de louvor. Amém? Pudesse falar algo para o Espírito Santo, algo para Deus. Pudesse dizer: Senhor, eu te honro com a minha vida. Eu te honro com os meus lábios. Porque você está diante do Rei. E Ele vai ser, nessa noite, o diabo vai ser envergonhado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Declare agora, abre a tua boca. Abre a tua boca, a palavra do Senhor diz em Jeremias: abre a tua boca e eu te encherei. Enquanto você não abre a sua boca, o Senhor não pode usar a sua boca para declarar a tua promessa. Amém? O texto que nós lemos no capítulo 11 fala que um homem chamado Samá, a saber que os filisteus haviam se levantado contra o povo de Israel, e principalmente para tentar roubar aquele pequeno campo de lentilha, ele se levantou. Meus irmãos, Deus nesse tempo, Ele está procurando pessoas que vão defender aquilo que o Senhor lhes tem dado. Deus lhes tem dado família? Deus lhes tem dado dinheiro? Amém. Esse não amém não foi muito forte. Deus tem dado dinheiro? Amém. Deus tem dado saúde? Amém. Deus tem dado para você um sonho? Amém. Deus me deu um sonho. Eu tenho sonhos. Deus tem dado para você o que vestir? Amém. Deus tem dado ministério? Amém. E Deus tem dado adoração para você? Amém. E como é que você tem defendido tudo isso quando o inimigo se levanta? Porque uma coisa, irmãos, é Deus ter dado, e outra coisa é a gente cuidar daquilo que Deus dá. É ou não é?
Tem pessoas, eu posso falar com bastante propriedade, porque Deus tem que tratar e tem que falar comigo, que ela sempre tem que estar comprando as coisas, porque tudo que tem se desgasta, acaba, porque não cuida do que tem. É ou não é? O texto diz aqui que Samá era um dos valentes de Davi. Vocês lembram quem eram os valentes de Davi? Como que eles se tornaram valentes? Eles não eram homens, irmãos, que vieram de uma boa família, que tinham uma boa herança. Muito pelo contrário, quando você lê lá do capítulo 20 de 1 Samuel, você vai ver que Davi foi para uma caverna se esconder do rei Saul, e lá se ajuntou com ele uma multidão de homens que eram homens endividados, homens perturbados, homens deprimidos, homens sem esperança, homens que também estavam fugindo e se ajuntaram com ele. Samá era um desses. Só que agora não mais como um covarde, não mais como um perdedor, não mais como aquele que estava ali naquela condição de depressão, de angústia. Samá, ele se tornou um valente. Assim como Samá, eu e você viemos na mesma condição. Sabia disso? Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós somos transportados do reino das trevas para a sua gloriosa luz. Ninguém chegou diferente daqueles homens que chegaram na caverna de Davi, na caverna de Adulão aquele dia. Nenhum. Todos eram endividados, perturbados, tinham perdido família, tinham perdido coisas, tinham perdido a esperança, tinham perdido o que será do meu amanhã. Todos, sem exceção. Mas eles se uniram a um homem de fé, a um homem que tinha intimidade, e eles se levantaram, aprenderam com aquele homem a se levantar na força do Senhor. E sabe, tudo isso que eles aprenderam naqueles anos com Davi, vencendo batalhas com Davi e encarando as coisas com Davi, fez deles grandes homens. E o texto diz aqui que os filisteus se levantaram, e esse homem tinha um pedaço pequeno de um campo de lentilha. A lentilha, irmãos, para nós que somos ocidentais, ela é um alimento que a gente só come no Natal, é ou não é? O Tarek, que é lá da terra dos então ele, árabe, eles comem bastante, é misturado no arroz, que tem até um nome que não dá para falar aqui. Então, é assim, mas nós brasileiros, mijadra, mas nós brasileiros, nós não temos o hábito de comer lentilha sempre, é ou não é verdade? Há muitos que comem bem, que bom, mas nós, a maioria não come, a gente come feijão. Imagine o pequeno campo de feijão que ele tinha. Então os filisteus, que representam aqui Satanás, se levantaram para roubar. Porque o diabo, ele veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata e depois ele destrói. E esse homem, enquanto a maioria fugia, ele ficou sozinho. Eu quero dizer para você, irmãos, que se você quiser guardar e defender aquilo que Deus te der, talvez seja você a única pessoa que vai ficar para fazer isso. É impressionante como a gente é impressionado com multidão. Sabe, Marco? Mas eu vou falar uma coisa para você, que a maioria, ela não é aquela que fica no campo, é aquela que corre quando as coisas ficam difíceis. A maioria não paga o preço. A maioria não faz a diferença. Quando Deus quer fazer, Ele conta com um homem só. A maioria, apenas para que te quero. A maioria, irmãos, é aquela que ela fica comovida com as coisas, com o barulho, um grande louvor, um grande povo, uma grande pregação. Mas quando as coisas ficam difíceis, a maioria corre. Você é a maioria ou você é aquele que está com o Senhor? Porque nós não defendemos a nossa adoração. Quer que eu prove? Se tivesse 200 aqui e o louvor estivesse bombando e as coisas fossem diferentes, nós estaríamos de pé, adorando, e glória a Deus, porque nós somos movidos pelo que os outros fazem, não por aquilo que o Senhor nos deu. Deus nos deu um coração de adorador. E a gente não o adora como Ele é digno. Não adora. Deus nos deu família.
Quando a coisa fica difícil, irmãos, às vezes todo mundo está dizendo para você: desiste, abandona, larga a mão. Assim como para Samar, era um pequeno campo de lentilhas. Talvez para os outros o que é teu seja pequeno demais.